Olha que neném mais bonitinho, tá vendo? A carinha desse neném, só triste, chorando, né? Sabe por que que eu pus esse neném pra você? É pra você lembrar de como que a pessoa fica quando ela perde alguma coisa, entendeu? Esse é o sentimento da evicção. Isso daí, esse neném que olha, perdeu o brinquedinho e aí fica tristinho porque perdeu o brinquedo, entendeu? Aí, esse é o sentimento da evicção. Porque a evicção é um ele é um você, o legislador do Código Civil te dá uma garantia contra a evicção. A evicção é a perda de um bem, móvel ou imóvel, por sentença ou decisão administrativa, tá? Então, a evicção é isso, é quando você perde algo que era seu. Você compra, sei lá, eu compro esse copo aqui e alguém vem e fala assim: não, esse copo é meu. Aí eu tenho que entregar o copo para a pessoa, porque eu desculpo que eu não podia ter comprado, entendeu? Não é assim que funciona. É, é um conceito relativamente simples, mas como ele envolve muitas pessoas no processo, acaba ficando, a gente acaba tendo uma dinâmica um pouquinho mais tumultuada, né? Então, coloquei aqui para você, ó, um resuminho com o artigo 447 para você pensar e deixei aqui algumas anotações. Aqui, ó. Questão de casa, ixi, acontece demais. A pessoa vende a casa, mas ela nem tem o documento, e aí começa a vender procuração, que o povo adora vender direito, né? Aí faz uma procuração, você já deve ter visto isso. A pessoa faz uma procuração falando que a outra pode passar a casa para o nome, essa outra pessoa vende a procuração e o trem vai desenrolando, né? Vai só bagunçando, bagunçando, bagunçando. Em núcleo de prática jurídica, uma das coisas que mais aparece é isso. A pessoa chega lá com um papel que às vezes é aquele formulário safado de papelaria, falando que tem uma casa, que comprou uma casa. E aí, quando vai ver, menino, trem tá tudo enrolado, tá? Então, a evicção acontece quando alguém perde a posse ou a propriedade de um bem, móvel ou imóvel, por sentença judicial ou ato administrativo que determina a entrega desse bem a um terceiro, tá? A um terceiro, que é o evicto. Lembrando que, então, primeira coisa, essa aquisição do bem, né? Ela pode ser aquisição por compra e venda, mas pode ser por doação onerosa também, não tem problema. A perda da posse da propriedade, você precisa saber os conceitos de posse e de propriedade, mais ou menos, que estão lá no Código Civil. Em direitos reais, a gente trabalha isso com mais vagar, né? Mas para você ter um início de encaminhamento aqui, deixa eu abrir meu Código Civil aqui para você. Código Civil, tá aqui, 1228. Aqui, ó. Lá no 1228, nós temos o conceito de propriedade. Ele fala para nós, ó, o proprietário é aquele que tem a faculdade de usar, gozar, dispor da coisa e de reavê-la de quem injustamente a possua ou detenha. Então, a pessoa que tem propriedade é essa pessoa que estabelece uma relação entre ela e a coisa e pode realizar esses atos, tá? Sendo coisa móvel ou coisa imóvel. E o possuidor, o conceito de posse, tá cá em cima. Cadê? Volta. Aqui. A posse está aqui no 1196, ó, que fala que o possuidor é aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes da propriedade. Os poderes da propriedade são esses aqui do 1228. Então, se eu utilizo, se eu me aproveito dos frutos,
se eu consigo vender e se eu consigo reaver de quem injustamente eu detenha a alguma coisa, se eu exerço um desses poderes, tá? Eu sou possuidor, possuidora de algo, tudo bem? A posse não é um direito real, diferentemente da propriedade. A posse é um estado de fato. Então, eu utilizo algo naquele momento. Não significa que porque você utiliza, que você desempenha um dos papéis de propriedade, de proprietário, que você vai ser o proprietário mesmo. Às vezes você aluga uma casa, você está usando o bem. Se você é o dono, não, porque você tem que ficar pagando aluguel para o dono, né? Você não é o dono, você é o possuidor direto daquele bem. Você pode utilizar, tá? É um estado de fato e não de direito. Por pura classificação, um dia a gente vai ter mais tempo para discutir, tá? Mas aqui, ó, pode acontecer de alguém perder a posse ou a propriedade. Tá? O conceito inclui o conceito de posse. Se você perde a posse de um bem por uma sentença ou um ato administrativo, então acontece a evicção. Eu pus aqui para a gente lembrar do tombamento, porque cai em muitas questões esse negócio do tombamento. Tombamento é uma figura do direito administrativo e do direito ambiental, em que se reconhece a importância de um bem em razão do valor histórico, cultural e tudo mais. Aí vai lá e faz o tombamento do bem. Então, você tem uma casa lá no município de Goiás, ou melhor, aí, você tem uma casa em Morrinhos, e aí passa o Instituto Patrimônio Histórico Cultural lá, passa lá na sua casa e fala assim, nossa, nessa casa viveu o primeiro cidadão de Morrinhos. Então, isso aqui é patrimônio histórico, vamos tombar esse imóvel, que já está conservado e tudo mais, para ele continuar conservado. Você não perde o imóvel quando acontece tombamento. Ele continua sendo seu. Só que haverá algumas limitações na utilização desse imóvel. Então, por exemplo, se você mora num imóvel que é reconhecido como patrimônio histórico e é tombado, você não vai poder pintar ele de verde e amarelo porque chegou a Copa do Mundo. Entendeu? Porque ele tem a cor certa lá do imóvel, considerando as características da época, para preservar aquilo que levou ao tombamento. Então, não há perda nem de posse e nem de propriedade. E isso é pegadinha assim, ó, batida e parada de concurso. Porque o povo fala, conta uma história imensa, fala que o bem foi tombado e depois pergunta se foi evicção. Tá? Tem demais esse trem. E aí, detalhe, você lembra sempre disso, né? Eu cansei de falar isso para vocês esse mês passado, vou falar até o final da vida do direito civil. O direito civil, o legislador civil, sempre protege aquele que está de boa fé. Sempre. E sempre acaba com a vida de quem está de má fé. Sempre. Mesma coisa. Então, o que a gente vê na prática, né? Da vida mesmo. Peraí, parece aqui. Jesus. Mensagens, tal. Meu sonho é morar num lugar desse. Ai. Olha só, o que a gente vê na prática da vida? O povo, por exemplo, vai em leilão, né? Comprar as coisas. E aí fala assim, não, comprei uma casa, comprei um carro que parece que tá meio enrolado, mas comprei baratinho. Menino, você comprou baratinho, porque você sabe que o trem tá enrolado. Você acha mesmo que o legislador civil tem condição de te proteger? Se você assume o risco da evicção, você compra o negócio sabendo que o trem é enrolado e quer que a gente vá lá cuidar de você ainda. Não vai rolar, entendeu? Então, o legislador sempre protege quem está de boa fé, mas tem que estar de boa fé mesmo. Não pode ser essa boa fé de vai dar certo, é nós, Deus vai me ajudar e eu vou conseguir ganhar dinheiro fácil gastando muito pouco, entendeu?
Porque tem toda a argumentação e o debate lá dentro do processo para poder excluir isso. Vai ter alguém falando que você não estava de boa fé, coisa nenhuma, que você estava sabendo, que quando você comprou, você sabia que o trem estava enrolado, que tinha no registro, por exemplo, que tinha todos os dados, que dava para você saber, né? As pessoas vão discutir isso lá no processo. Tudo bem? E aí, olha só, tanto o legislador protege as pessoas que estão de boa fé, que olha aqui, ó, no 457. Não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Então, se você tem ideia, se você sabia, ou se você tinha condições de saber que havia algum problema, uma discussão a respeito da posse e da propriedade deste bem, móvel ou imóvel, aí já era. Aí, evicção você não pode pedir. Prova, eu não posso pedir evicção, estou lascado, estou perdido, tudo acabou para mim. Não, tá? Nem tudo acabou, não. Você ainda tem os vícios do negócio jurídico, você ainda tem um monte de coisas para poder discutir. O que acontece em direito civil? Não significa que a pessoa vai ficar no prejuízo, significa que ela vai ter que fazer outras coisas, ela vai ter que ir por outros caminhos, tá? Então, toma muito cuidado quando você pensar, ai, mas essa lei é muito retardada porque a pessoa vai ficar no prejuízo. Não necessariamente. Depende, né, de... Você tem sempre outras possibilidades. Então, teve um dos grupos que me mandou um e-mail essa semana e eu fiquei muito contente porque foi justamente isso. Prof, ó, por esse caminho não dá pra gente fazer, mas e se a gente fizer tal outra coisa, será que é mais prudente? É isso que você tem que elaborar com o seu grupo, sabe? Às vezes o caminho que é muito óbvio não é aquele que vai ser melhor no processo, tá? Então, e essa é a dificuldade do trabalho em si. Aí aqui no 447 a gente tem o conceito, né? Fala dos contratos, que nos contratos onerosos, o alienante, ou seja, aquela pessoa que vende o bem ou que doa com algum encargo, responde pela evicção, ou seja, se essa pessoa que recebeu o bem ou que comprou perder o item, né? Perder a coisa por conta desse reconhecimento de outra posse, de outra propriedade, aí o alienante vai ter que reparar os danos. Quando a gente fala responder, lembre-se, responsabilidade. Então, trata-se de reparação dos danos, né? A garantia contra evicção permanece ainda que se tenha realizado em asta pública. Então, ainda que seja um leilão na internet da Caixa, tem a garantia pela evicção. Leilão da Caixa, tá lá, vendendo as casas, né? E aí, de repente, o primeiro morador, o primeiro possuidor, proprietário do imóvel, consegue reverter na justiça aquela medida e permanecer na casa. Você que comprou tem a garantia pela evicção. Você consegue demandar na justiça seu dinheiro de volta, mais um monte de taxas, um monte de outras coisas, tá? Você está protegido. Mas quem é responsável é o alienante. Aqui, ó, a gente tem uma jurisprudência só para tratar da questão da boa-fé e da má-fé do adquirente. Tá aí, ó. Eu tenho um voluntário. Direito civil, recurso especial, evicção, descaracterização, artigo 457 do Código Civil, ausência de boa-fé do adquirente, indenização afastada. Reconhecida a má-fé do arrematante no momento da aquisição do imóvel, não pode ele, sob o argumento da ocorrência de evicção, propor a ação de indenização, com base no artigo 70, inciso 1 do CPC, para reaver do alienante os valores gastos com a aquisição do bem. Para a configuração da evicção e consequente extensão de seus efeitos, exige-se a boa-fé do adquirente. Recurso especial conhecido e provido. Isso. Tá vendo aí que essa decisão é de 2015, né? Então a gente ainda aplicava o CPC de 1973.
Nesse momento aí, era o CPC antigo. Então, por isso que está aí o artigo 170, tá? Agora não é esse mais, não. Obrigada, Johnny, obrigada. Então, perceba você, nesse nosso caso, comprovou-se, né, que a pessoa que adquiriu o bem estava de má fé, então, evicção para ela não dá, tá? Ela pode sair por outra coisa? Ué, até pode. Eu não sei o que o advogado deles, né, desse ser fez lá na prática. Dava para sair por uma outra coisa. O prejuízo também não pode ser coroado, né? Mas se o adquirente demanda pela evicção, ou seja, se ele discute evicção, ele não pode se aproveitar da sua própria má-fé para conseguir reaver o dinheiro dele, enfim, né? E escapar dessa situação toda. Aí, no artigo 54 dessa lei número 13097, a gente tem uma coisa interessante. Olha o que ele fala, ó. Não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes de matrícula do registro de imóveis, inclusive para fins de evicção. Opa, deixa eu destacar aqui. Ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel. Então, se você recebe direitos reais sobre o imóvel e não tinha nada no registro, nada, não tem lá falando assim, este imóvel está hipotecado. Como é que você vai falar que o terceiro de boa-fé tinha condição de saber se não tem no registro? Percebe? Então, esse artigo demonstra muito claramente essa proteção do terceiro de boa-fé. Tá? Se não tem no registro, você não tem condições de saber que o imóvel foi dado em garantia de alguma coisa ou que é coisa litigiosa. Por exemplo, num divórcio, por vezes, e várias vezes a gente faz isso, para evitar que o bem seja vendido ou aconteça alguma coisa, a gente pede ao juízo que mande um ofício para o registro, né, para o cartório de registro de imóveis, para fazer constar lá, ó, esse imóvel aí, ó, tá no divórcio tal e tal e tal. Então, qualquer coisa você já está sabendo que a gente está discutindo a partilha desse imóvel aí lá naquele divórcio, viu? Que é para quê? Se alguém comprar o bem, todo mundo tem como verificar, porque tá lá na matrícula do imóvel, tá tudo recebidinho ali, tá tudo certinho. Não tem como receber o capital investido? Como assim, Solange? Como assim? Nesse caso sempre tem como receber, irmã. Sempre tem como receber. Valor sequinho? Não, mas a gente quer tudo. Quer só o valor sequinho, não. Quer tudo, honorários, tudo. Não é? Calma que a gente chega lá rapidinho nos direitos do Evicto. Eu sei que o meu slide tá horroroso, tá muito feio, tá? Tá uma bagunça. Mas é porque eu acho que você vai entender. Eu tenho fé, tá? Olha aí, ó. Pra gente seguir e chegar logo na parte das figuras, que é a parte que dá certo. Então, o que você tem que lembrar? Primeiro, evicção é uma forma de garantia, tá? Forma de garantia para contratos onerosos, não é só um tipo de contrato. E, em regra, ela é causa de resolução do contrato, que gera direito à responsabilidade civil. Então, tá lá, ó, subsiste a garantia. E aí, em razão dessa garantia, nós resolvemos, né, encerramos o contrato. Coloquei aqui também, né, se a pessoa, se o adquirente que compra sabe que a coisa é litigiosa, sabe que o trem é enrolado, evicção ele não pode alegar. Ele pode fazer outra coisa. Ele pode falar que foi erro, que foi dolo, que foi outra coisa. Agora, evicção, acho difícil, tá? Só para a gente seguir aí, uma outra jurisprudência, essa do TJGO, e essa também, essa é bem mais recente, essa é desse ano, né? E, aliás, desse mês, né? Eu tenho um voluntário? Vamos lá. Apelação civil, ação de resolução de contrato, cumulado com, né? Uhum. Evicção, responsabilidade
do alienante. Decorrência legal. Artigo 437 do Código Civil. Restituição do montante pago pela aquisição do imóvel. Ressarcimento das benfeitorias realizadas. Multa contratual, honorários advocatícios. 2. Responsabilidade pela evicção decorre de expressa previsão legal, uma vez que, conforme disciplina o artigo 447 do Código Civil, nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Assim, agiu com acerto a magistrada singular ao condenar os requeridos a restituir aos autores o montante referente ao pagamento da aquisição do imóvel, como o importe referente às benfeitorias realizadas, uma vez que se trata de responsabilidade dos alienantes e não da pessoa que usucapiu o imóvel, como sustenta os recorrentes. Muito obrigada, Árila. Esse caso ele é tão interessante, assim, e tão enrolado, que eu fiz aqui a figurinha para você entender o que aconteceu. Olha só, olha o que ele está falando aqui, ó. Responsabilidade dos alienantes e não da pessoa que usucapiu o imóvel, como sustenta os recorrentes. Então, a gente, em ação de evicção, a gente tem sempre 3 núcleos, né? 3 partes. Então, a gente tem aqui os antigos proprietários, que era o povo que tinha o registro, tá? O nome no registro, na matrícula do imóvel. Era esse povo aqui, esses menininhos azul. Eu fui querendo ver o chat. Assim eu vou dar conta, mais ou menos. Aí, ótimo. Então, olha só. O povo tem o registro. Aí, o que eles resolvem fazer? Eles vendem aqui para os adquirentes. Só que lá no imóvel tinha um pessoal morando. E quando você reside no imóvel por algum tempo, tá? E você ocupa aquele imóvel e age como se proprietário fosse por um determinado tempo, tem várias situações de usucapião, tá? Aí acontece esse instituto que é a usucapião. E aí, detalhe, o trem chama a usucapião. Viu? A usucapião. Se você escrever ou falar usucampeão, vai ter. Você vai ter pesadelos horrorosos comigo de noite, te falando sua cabeça. Usucapião, usucapião. Né? O usucampeão não, viu? Porque é muito feio isso. Coisa horrorosa. Ai, Senhor da Glória. Juro que tem. A placa em Morrinhos que tava falando isso. Misericórdia. Tem ou tinha? Porque se tiver, por favor, me manda uma foto. Depois me manda a foto. Não esquece, gente. Pelo amor de Deus. Tá? Porque o povo tem essa mania de achar que assim, a pessoa ganha. Então, eu uso campeão. Você usa até que você ganha. Tá? Até que faz um pouco de sentido, mas o trem chama usucapião. E é substantivo feminino, para completar. Aí, a usucapião, não é só o povo daí, não, é gente demais que fala. Toda vez que eu falo disso, sempre tem um. Eu achei que era. Né? Então, olha o que acontece. Aqui na usucapião, você fica no lugar, pode corrigir a avó, fica no lugar por um determinado tempo, e lá na legislação, ó, se você for pegar lá no Código Civil, que começa no 1238, ó, tem vários prazos. Tem esse aqui por 15 anos, que é usucapião ordinária. Tem esse aqui, ó, por 5 anos. Tem um que é por 2 anos, ó. Por 2 anos. Quando alguém abandona o lar, que é o usucapião familiar, que é muito interessante isso aqui. Eu adoro essa matéria. Então, tem usucapião de todo jeito que você pensar. Só que a usucapião, quando ela acontece, você ingressa em juízo para demandar um provimento declaratório. Porque proprietário você já é. Aqui, ó.
Aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir o imóvel, adquire-lhe a propriedade. Então, você adquire a propriedade quando você possui o imóvel como seu por determinado prazo. Entendeu? É muito interessante, muito legal isso. Peraí. Pronto. Eu adoro essa matéria. Porque, olha só, você não teve nem que entrar na justiça, você é o dono. O juiz, ó, independentemente de título, ou seja, de papel de registro, independentemente de título e de boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare. O juiz só vai falar assim, você é o dono mesmo. Você vai lá e fala assim, eu sou o dono disso aqui porque eu já tô aqui tem 15 anos. E aí o juiz pega e fala o quê? É mesmo. Ele declara, porque dono você já é. Você já é proprietário, proprietária da coisa. E aí a sentença serve de título para registro. Você vai lá com a sentença de uso campeão, assim, quero registrar aqui a minha propriedade. Legal, né? Então, perceba o que aconteceu aí nesse caso. As pessoas que constavam no registro pegaram o imóvel e resolveram vender. Vou vender para essa pessoa aqui. São os adquirentes, que a gente vai chamar na ação de evicção de evicto, tá? Esse povo aqui virou e falou assim, não tem nada de negócio da gente perder a casa, não. Nós somos proprietários porque nós permanecemos aqui por determinado tempo e a gente adquiriu por uso capião. Eles entram na justiça, tá? Para declarar isso daqui, entendeu? E aí esse pessoal o quê? Perde o bem em razão de uma sentença ou ato administrativo que reconhece posse ou propriedade de outra pessoa. E aí eles têm que entregar. O que acontece? Se lasca, Silas. Entendeu? Esse povo aqui se lascou. Eles perderam o imóvel aqui que eles compraram desse proprietário que é o alienante. Eles vão reclamar com quem? Com esse aqui, que são os novos proprietários? É com eles que tem que reclamar? Não. É justamente o que a decisão está falando aí para nós. Agiu certo a magistrada singular. Responsabilidade dos alienantes, não da pessoa que usa o capil. É o que ele está falando aqui, esse povo aqui não tem nada com isso. Eles são os proprietários, adquiriram por uso capião, tá tudo certo. Esse povo aqui que comprou tem que conversar com esses proprietários aqui, que são os adquirentes. A gente não tem nada com isso, tá? Eles é que têm que pagar. Tanto eles que têm que pagar, que quando você vai olhar aqui, o alienante responde, tá vendo? Que no 447 é o alienante que responde. Esse povo aqui não vendeu nada. Tudo bem? Não é legal? Não é legal essa matéria? É muito interessante. É muito legalzinha. Tá? Problemas aqui, meu povo? Quer perguntar alguma coisa desse slide de cá? E a grama segue sendo cortada. É linda essa matéria. É muita maravilhosidade. Adoro. Acho o máximo. Não, tudo certo? Então vou seguir, hein? Vou seguir. Daqui a pouco tem mais setas. Então esse povo aqui se lascou, tá? Assim, todo mundo lascado. Prove, mas tadinhos, e agora? O que a pessoa vai fazer? O que a pessoa vai fazer? Olha aqui, Aqui a gente descobre o que a pessoa vai fazer. Tá apresentando ainda o slide? Tá. Aqui, Aqui a gente já consegue saber um pouco mais do que a pessoa vai fazer. Então, pus aqui uma situação um pouquinho maior para nós, tá? De gavar. Deixa eu ver. Quando a pessoa paga o aluguel por muito tempo, pode ocorrer 15, 20 anos? Pode. Só que a questão do aluguel, Ricardo, ela funciona assim.
É ótima a sua pergunta, inclusive. Porque tem muita gente que paga aluguel por aí e fala assim, eu tô aqui tem mais de 20 anos, vou adquirir por uso campeão. Que eu tô aqui tem muito tempo. Essa casa é muito mais minha. Né? Eu que plantei esse pé de abacate que tá aí na porta, ó. Então, o povo pensa assim, vou adquirir por uso campeão. Só que a pessoa que paga aluguel, ela age como se fosse proprietário? Não age. Pessoa que paga aluguel, tanto ela reconhece que o proprietário é outro, que ela tá lá todo mês pagando o aluguel. Tá? Então, essa pessoa que paga o aluguel, o prazo de uso campeão dela só vai começar a contar quando ela começar a agir como se proprietário fosse. Primeiro, parar de pagar o aluguel, né? Segundo, fazer reforma na casa, impedir entrada. Aí você começa, né, a exercer a posse plena e agir como se fosse proprietário. Só que é lógico não, muitas vezes o proprietário do bem vai resistir, então ele vai ingressar com ação possessória para falar que você não é proprietário nada. E vai juntar um monte de comprovantes falando que você estava pagando o aluguel, portanto, não agia como se proprietário fosse, e para falar que não teve uso campeão. Entendeu? Esse é o ponto. Nossa, essa matéria, eu adoro essa matéria também de direitos reais, é muito boa. Vocês vão ver ainda. Eu acho que é uma das melhores matérias, reais e família. São as que eu mais gosto, assim, de coisas emocionantes acontecendo, tá? Então, olha só, o que vai acontecer aqui com a Paulina Brat? Prof, eu não lembro dessa novela. Impossível. Apareceu, passou na Globo, essa aqui passou no SBT 1 milhão de vezes, a outra passou na Globo não sei nem quantas vezes. Tá? Então, olha só. O que acontece? A Paola vende o carro para o adquirente, que é o evicto, ó, é quem perdeu o bem. Ela vende o carro para o adquirente. Aparece o Tonho da Lua, que a gente chama ele de evictor. Ingressa com a ação de evicção e fala assim, ó, esse carro é meu, tá? Quem é que ficou triste aqui, ó? É o evicto. Eu tenho que usar a Maria do Bairro nos exemplos. Igor, eu não uso a Maria do Bairro porque as fotos não estão tão boas, mas eu vou procurar. Eu não sei se é porque eu assisti tanto essa novela, Usurpadora, ela passou tantas vezes. Adorei essa novela. Ó, então, ela vendeu, né? Vendeu para esse aqui, o evicto. Ele é a pessoa prejudicada aqui na nossa história. Então, a gente tem que ver o que é que o legislador vai fazer para resolver a vida dele. Tá aqui no artigo 450, ó. Que no artigo 450, a gente fica sabendo quais são os direitos do evicto. O que o evicto tem para fazer, para resolver a vida dele, tá? Então, a gente descobre quais são os direitos do evicto aqui no artigo 450. Vamos ver aqui devagar. Carminha. Ah, não, gente. Vocês são terríveis. É só ideia genial, né? Olha só, de Gavar. Ó, acompanha. Artigo 450. Salvo estipulação em contrário. Pode ter alguma coisa no contrato em contrário? Uai, pode? Tanto pode que a gente vai descobrir daqui a pouquinho, ó, que tem como aumentar, reduzir, excluir a garantia. Então, esse salvo estipulação em contrário tá aí por conta disso. Salvo estipulação em contrário, tem direito o evicto, que é o filhote de gente que tá aqui triste, chorando. Além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou, aí tá falando aqui. Prof, como assim restituição integral do preço ou das quantias que pagou? Quem decide se vai ser restituição integral do preço ou das quantias que pagou? Quem decide é você que pede. Você que vai fazer o pedido. Do que você quer? A quantia que pagou ou a restituição do preço. Hein? Porque quando você fala do preço, o preço que a gente considera é o preço do bem atualizado, tá?
Se for um carro, provavelmente ele vai estar mais barato. Mas se for uma casa, vai estar mais caro aí. Então, o que você quer? Você que pede, tá? Deixa eu só ver aqui os comentários aqui. A Solange está falando aqui para mim que nos dias de hoje, quase sempre, os campeões estão imbuídos de má fé e de quem requer uso capião. Nem sempre, viu, Solange? Tem tantos casos que a gente vê por aí Ixi, calma, deixa a gente chegar nessa parte, tá? Tem casos demais. Ó, tem caso de família em que a pessoa, o proprietário antigo né, parte para outra vida e deixa um filho morando nessa casa e logo depois vem gente que brota aí, ó, brota do inferno aparecendo para querer essa casa e a pessoa sempre morou só nessa casa, entendeu? Ixi, tem coisa demais. Não, vamos, assim, a gente, o direito nos dá essa oportunidade de conhecer casos que a gente nunca imaginou, de problemas que a gente nunca pensou que as pessoas pudessem ter, sabe? Isso é muito bom. A gente conhece, a gente passa a entender o mundo, a vida de um outro jeito por conta do direito. Eu gosto muito disso. Então, espera, que você vai ver ainda gente que adquiriu por uso capião e você vai pensar assim, gente, coitadinho mesmo. Coitadinho mesmo. É o caso do uso capião familiar. A gente fala que um cônjuge fica com os filhos na casa e o outro, ó, vai embora, não paga uma conta, não paga uma pensão, não faz nada, some, sai de casa e deixa o outro cônjuge ir na casa com a família, lá e só tem aquela casa. Aí depois ele lá vai pedir para ficar com o imóvel, quer que vende para dividir e deixa o ex-cônjuge com os filhos todo mundo desabrigado. É um caso de uso capião também, tá? Então, tem casos também com boa fé. Ixi, tem demais, tá? Então, aguenta, sossega esse coração afoito, espera direitos reais. Ora, menina apressado. Que a Carmen, quando se trata de herança, sim, os avós morrem, mas um neto continua morando na casa, mas os herdeiros fizeram o inventário certinho. Nesse caso, o neto tem direito ao uso capião? Não sei, pode ser que sim. Não sei, tá? Depende. Ele mora e age como se proprietário fosse? Porque se ele mora e age como se proprietário fosse, não tem outro imóvel, e esse imóvel é menor de que 250 metros quadrados, com 5 anos ele adquire por uso capião, tá? Mas a posse tem que ser mansa e pacífica, ninguém pode ter feito nada, porque se o povo entrar na justiça para encher as paciências, isso, por exemplo, ele entra no inventário e essa casa está sendo discutida lá e ele está lá nesse inventário, entendeu? Então tem que ver, tudo depende mesmo. Não dá para eu sentenciar assim, entendeu? Achei que laço familiar excluía o uso capião, existe isso? Não. Às vezes ele complica um pouco o processo, mas o fato de ser parente necessariamente assim não exclui, não. Relações civis, cada um com seu cada um. Calma, gente. Juro, vai ter um dia da uso capião, tá? Vai ter, aliás, as semanas da uso capião. Dá umas 2 semanas de aula isso. Ó, vamos voltar aqui para evicção. Calma. É porque evicção é perder, né? Você gosta de uso capião porque o uso capião ganha. Ganha alguma coisa. Por isso você gosta tanto dessa matéria. Eu sei. Eu tenho consciência. Então, olha só. O que a pessoa tem que fazer aqui? Ela pegou e vendeu para esse aqui vai e perde, né? Perde o bem para o evictor. Ele tem que receber ou a restituição integral do preço ou as quantias que pagou. A pessoa que perdeu é que vai pedir o que ela quer. Se for a restituição do valor integral que pagou, né? A restituição das quantias que pagou, aí ótimo, vai lá, pega os recibos, mostra, ó, paguei 30 mil no carro, isso é o que eu quero, tá? Porque às vezes o valor do bem agora é bem menor, então ele pede o valor que ele pagou, tá? Se fosse uma casa, eu pediria o preço, né? A quantia atual do bem. Por quê? Quando eu falo do preço, ó, valor da coisa na época que se evenceu, ou seja, perdi o bem agora,
era uma casa, a casa valorizou, então eu quero o valor atualizado do bem, tá? Se a casa valorizou, eu não quero só o que eu paguei, ué. Vai que eu tô com esse negócio, já tem aí, sei lá, 2, 3 anos e construíram um shopping do lado da minha casa e agora a casa dobrou de valor. Eu quero esse valor, ué. Eu sou o evicto, eu peço o que eu quiser. Então, tá resolvido. Além disso, indenização dos frutos que foi obrigada a restituir. Aí a gente tem que ver lá no 1219, né? Lá no direito das obrigações, quem está com posse de boa-fé, quais são os frutos que a pessoa tem que restituir, ver os frutos pendentes. Tudo aquilo a gente tem que voltar lá no direito das obrigações, tá? Tem que ver as despesas dos contratos, os prejuízos, tudo, né? Então, enfim, quando você transfere um imóvel, ou mesmo um carro, você paga para transferir. É caro, é 600 e tantos reais para você transferir um carro hoje para o seu nome. Então, essas despesas vão ser contadas. E custas e honorários também, mesma coisa, tá? O alienante, aqui, ó, a Paola, continua sujeita a essa obrigação de reparar o dano que ela causou aqui ao evicto, ainda que a coisa esteja deteriorada. Então, mesmo que esse carro estragou, ó, tá vendo? Inclusive aqui ele tá valendo menos. Mesmo que o carro tenha estragado, tenha se deteriorado, ela ainda tem que pagar, ela ainda é responsável pela evicção, exceto havendo dolo do adquirente. Como assim, prof? Havendo dolo do adquirente. É simples. Suponha você que quando o evicto, o adquirente, soube que o carro ia ser entregue para o Tonho da Lua, ele pegou e falou assim, o quê? Eu vou quebrar o vidro desses carros tudinho aqui, e eu vou amassar esse carro, eu vou fazer, eu vou acontecer, esse povo vai ver, porque eu perdi o meu carro, e ele fica muito nervoso, vai lá e pega o carro e manda o carro no poste. Entendeu? Então, nesse caso, há dolo do adquirente, porque ele fica muito nervoso e a coisa se deteriora por dolo da parte dele. Tudo bem? Nesse caso, o alienante não vai pagar, mesmo que haja deterioração ou não. Problemas até aqui? Não, né? Pelo visto, não. Então, eu vou seguir. Aí, ó. Então, para a gente ir continuando. No caso do 455 aqui, ó, ele considera a possibilidade de evicção parcial. Então, a evicção pode ser total, por exemplo, você perdeu o carro. O carro é indivisível, não tem como você perder meio carro, perder um para-choque do carro, né? Tem, né? Mas você não vai perder a metade do carro, perco só o lado do passageiro. O lado do motorista ainda é meu, não tem como. Mas um imóvel é mais fácil da gente pensar, tá? Então, suponha você. É um bem em que há a possibilidade de haver evicção parcial. Você tem uma área, né, um lote, uma chácara, qualquer coisa assim. E aí, você tem a evicção só de um pedaço dele. Você tem aqueles direitos do evicto que a gente falou lá no 450, né? Restituição integral do preço, das quantias que pagou, depende do que é que você vai pedir. E aí você vai ter que ver. Se a evicção for parcial, mas for considerável, por exemplo, eu perdi 80% do lote, tá? Aí o evicto, ou seja, aqui ó, o adquirente, vai optar ou ele rescinde o contrato todo, tá? E restituir a parte do preço correspondente. Ou, se não for considerável, é só a indenização pelo que ele perdeu. Então, se for considerável, ele pode pegar e falar assim, não, então também não quero nada, porque para ficar só com isso aqui, para mim não vale, tá? Eu não quero nada. Então, quero que me devolva tudo, quero agir como se fosse a evicção total. Se não for considerável, ele pode pedir só a indenização. Qual que é o problema nisso aqui? O problema é dizer o que é considerável, o que não é considerável. Uai. Quem é que vai dizer isso?
Todo mundo que estiver envolvido no processo. Você que quer a evicção, que sofreu a evicção parcial, depende. O que é que você vai falar? Às vezes você perdeu 60% de uma área, mas esse 60%, esse 50%, 30%, que seja 30%, era a área do imóvel rural que estava mais próxima à rodovia. E aí você perde o seu acesso à rodovia. Entendeu? Então, às vezes, é questão de discutir. E quem vai decidir se foi considerável, se não foi, você tem como pedir isso ou não tem, é o juízo, não é você. Tá? Então, o juízo vai decidir. A menos que você seja o juízo. Enfim. Então, você tem que falar. Né? Se você estiver do lado de alguma das partes, aí você vai ter que falar, ó, foi considerável. Aí a outra parte pega e fala assim, não foi não. Só a indenização aqui dá de boa. Só pra quê? Desfazer o negócio inteiro por conta desse pedacinho. Entendeu? Aí a gente vai discutir assim. Seguindo aí, ó, problemas de cá. Prova, eu tô vendo essa denunciação da Lid aí, ó. Eu tô vendo essa denunciação da Lid que você colocou essa seta aí, ó. Tô sabendo desse negócio. Calma, calma. A gente já chega nele, tá? Olha aqui. Coloquei essa jurisprudência aqui para você, só para você saber que o prazo é prescricional de 3 anos, porque se trata de responsabilidade civil, tá? Como é caso de reparação civil, o prazo para discutir a pretensão relacionada à evicção é 3 anos, prazo trienal lá do artigo 206 do Código Civil, tudo bem? Eu nem vou ficar lendo essa jurisprudência aqui para você, porque ela está aqui só para você saber que esse é o prazo. Difícil? É coisa de você pôr aí na sua mente em algum lugar, tá? Prazo é de 3 anos para evicção. Aqui, agora sim. Aí, ó, a jurisprudência para você saber que o prazo prescricional é de 3 anos. Tudo bem? Seguindo aqui, ó, vamos ver o que acontece nesse negócio da denunciação da lide. Prof, tem esse no CPC, né? Parece que eu vi isso com o pai Rodrigo. Tinha isso mesmo. Mas aquele trem é tão difícil. O pai Rodrigo começou a explicar a evicção para mim mesmo. Não tinha? Eu sei que tinha. Passou isso já, não passou? Eu sei. Rodrigo, coitado, ele passou um trabalhão tentando explicar isso para nós. Essa matéria é muito chata. Talvez hoje melhore um pouquinho, que aí agora a gente já tem mais tempo de falar de evicção, né? Então, olha só. O alienante vai lá, vende o carro para o adquirente e o adquirente perde a encrenca do carro para o evictor, né? O que ele tem que fazer? Ele vai ficar aqui brigando com o evictor, falando assim, não, mas eu comprei o carro. Você comprou o carro de quem? Que você comprou esse carro enrolado? Foi do alienante aqui, ó. Paola Bratio, que tá cá em cima. Então, o que você tem que fazer? Denunciação da lide, ué. O que é a denunciação da lide? É quando você vai lá, nesse processo aqui, ó. Você perdeu o carro. Isso aqui tem um processo. O evictor, ele não toma o carro de você assim do nada. Então, chega lá o documento mandando você entregar o carro. Você vai e entrega. E aí, você faz a denunciação da lide, tá? Ao alienante imediato. Ou seja, você vai lá e fala assim, uai, mas eu perdi o carro, mas eu sei que me vendeu o carro, então vem aqui pro processo, minha filha, para explicar essa parte sua aqui. Então, você chama o alienante para participar da discussão também. E é importante que ele participe, né? Que o alienante esteja no seu processo, que esteja nesse debate, para que você possa exercer os direitos cabíveis lá ao evicto no artigo 450. É para isso que serve. Então, se você chama a pessoa que te vendeu o trem enrolado, você consegue exercer os direitos que da evicção lhe resultam. Ou seja, se o alienante está no processo,
ele já está sabendo que ele vai ter que me pagar, entendeu? E ele já vai falar tudo lá que ele tem para se defender, para falar que não foi ele, para falar que o documento era bom, para falar que estava tudo certinho, para ver se resolve esse problema todo e dizer se ele podia alienar o bem e, e caso ele seja condenado, enfim, caso ele esteja errado, não podia ter vendido o carro. Ah, carro roubado, você me vendeu o carro roubado. Então, já me paga. Quando termina isso daqui, quando termina esse problema, o evicto já pode receber direto do alienante. Quando você não faz denunciação da lide, qual que é o problema de não fazer denunciação da lide? Você tem que começar outro processo novinho. Você tem que fazer uma ação regressiva só para isso. Você passou por um processo todinho da perda do bem, entendeu? Porque você não quis fazer denunciação da lide, você ficou com preguiça. E aí, quando o processo acabou, lá vai você começar outro. Uma ação de regresso. Só por conta disso, tá? Deixa eu ver. Nunca entendi denunciação da lide sobre o mesmo assunto. Demora muito mais a receber. Então, é para isso que você faz denunciação da lide. É porque tem uma outra pessoa que é a pessoa problemática no processo e você quer que ela fique lá, que ela, assim, agora você vem para cá, que eu vou te chamar para cá para você resolver, para a gente ver o que você fez. E aí a gente consegue receber muito mais rápido. Não precisa de ação regressiva, que a ação regressiva volta tudo pro zero. Aí, ó, o direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida ou deixar de ser promovida ou não for permitida, né? Então, se você mesmo, às vezes você pediu e a denunciação da lide, o juiz não deferiu, sei lá. Ficou mais fácil agora a questão da denunciação da lide? Deu para você entender por que tem que denunciar? Por que não é que tem, né? Se você não quiser também, você não faz. Só que vai ser pior. Depois você vai ter que começar tudo de novo. O que acontece? Quando você faz a denunciação da lide, você permite ao alienante juntar a documentação no processo e estabelecer o contraditório, né? E é muito mais fácil de resolver quando é assim, mas não é obrigatório. Denunciação da lide quando você fala assim, tô aqui com um negócio, mas foi ele que vendeu, ó. Ele é que é o dono da enrolação. Então, você pega e fala, vem pro processo, meu filho, vem pra cá que a gente quer saber de você, tá? Vamos ver quando chegar à prática, tá vendo? É o caos, gente. A prática resolve muito na nossa vida. Aí, vamos seguindo, que tem mais ainda desse assunto. Coloquei aqui, ó, uma jurisprudência para nós sobre a questão da denunciação da lide e coloquei a modificação que teve do Código de 73 para o Código de 2015. Eu tenho um voluntário? Eu tenho uma alma boa para ler para mim? A Arila quer indicar o nosso voluntário ou voluntária? Bora. Essa jurisprudência, você tá vendo aí que tem até um rosinha aí? É porque a gente vai mexer mais com ela, tá? Daqui a pouco a gente vai ler esse pedaço que eu tirei, a gente tem uns pontos aí para observar nele, tá? Por favor. Não, eu descobri que essas emendas, a gente, quando a gente vai olhar no inteiro teor da decisão, tem um monte de coisa importante, muitas vezes. Tá vendo? Apelação. Eu falo, não, você acha que eu ia gravar um vídeo ensinando vocês a procurar o inteiro teor da decisão? Se fosse trem à toa? Pensa. Obrigada, Arila. Pode seguir, por favor. Apelação civil. Ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda, cumulada com nulidade de registro de matrículas, com pedido de reintegração de posse e desfazimento de benfeitorias e sentença que reconhece a nulidade, condicionando a retomada dos bens ao pagamento de indenização das benfeitorias aos terceiros de boa-fé. Impossibilidade. Necessidade de que se recorra às vias próprias. Ausência de denunciação do responsável pelas transações. Pode continuar? Por favor. Não tendo havido chamamento ao processo do responsável pela venda tida como nula, o direito regressivo há de ser exercido por ação autônoma, inteligência do artigo 125, parágrafo 1º do CPC.
a procedência da pretensão inicial, devem os réus arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, apelação civil conhecida e provida, sentença reformada. Uhum. Não fez a denunciação da lide, obrigada, Árila, não fez a denunciação da lide, não chamou o responsável pelas transações para o processo, vai ter que começar tudo de novo e ainda vai pagar ônus de sucumbência, custas e honorários. Por quê? Porque a sentença aí, ó, ainda foi reformada. Bocoió, não prestou atenção, tá? Não prestou atenção. É isso, Silas, né? A pessoa se lasca bonitinha porque não fez denunciação da lide. Problemas? Melhorou? Melhorou a denunciação da lide na sua vida? Porque essa matéria, eu lembro que quando eu vi essa matéria em processo civil, eu achei um trem tão sem cabilógica que eu pensava assim, gente, mas pra quê? E só fez sentido pra mim nesse dia da evicção também. Então, assim, só começou a fazer sentido nesse dia, né? Se você também tá nesse barco, não sofre, porque ainda vai acontecer para você, tá? Tá. Não, mas vai dar certo. A gente vai organizando. Eu adoro esse assunto de evicção, mas ainda tem contrato de seguro semestre que vem para nós, tá? Aguenta. Aí, olha só, para a gente seguir. Quanto aos efeitos processuais, tem umas bobagens que caem em prova e a gente acaba. Oh, a pessoa escreve trem errado, nem vi. Aí. Tem umas bobagens que caem em prova e a gente tem que ver porque o povo antigo fica com saudade das coisas antigas e coloca esses negócios nas provas. Olha o que o 456 do Código Civil falava, porque foi o quê? Revogado, ó, revogado. Eu pus aqui, ó, revogado de verde, pus um X grande em cima do texto, que é para você não correr risco de achar que ele ainda existe. E se você for olhar lá no CPC, lá no Código Civil, aliás, você vai lá no 456 aqui, ó. Lá no 456, tá vendo, ó? Revogado. Prof, pra que você tá pondo esse trem, então? Você tá revogado. É porque, eu tô te falando, o povo gosta de perguntar se ainda existe denunciação da lide per saltum no caso de evicção. O que é denunciação da lide per saltum? Denunciação da lide per saltum é quando uma pessoa vende com uma pessoa, vende com uma pessoa para uma pessoa, aí tem aquela cadeia de compras e vendas e de contratos onerosos problemáticos que foram feitos, e aí você dá azar do trem dar problema justamente em você. Mas quem começou o problema foi lá atrás, na cadeia de proprietários. E aí, o que o 456 nos dizia, né? Falava que o adquirente notificará do litígio alienante imediato ou qualquer dos anteriores, quando e como lhe determinarem as leis do processo. Então, antes do CPC de 2015, a gente poderia fazer denunciação da lide per saltum, ou seja, você notifica, você chama para o processo quem te vendeu ou aquela pessoa que você sabe que foi responsável principal pelo problema, foi ele que começou, tá? E aí, ó, ele ainda tinha aqui um parágrafo único ainda, ó, não atendendo o alienante e sendo manifesta procedência, pode o adquirente deixar de oferecer contestação ou usar recurso. Isso aqui acabou, não tem mais, tá? Acabou isso. Não existe. Escreve aí num canto do seu coração. Não existe mais denunciação da lide per saltum, tá? Em caso de evicção. Não existe. Acabou. E outra coisa que mudou do CPC de 73 para o CPC que está em vigor é que, antigamente, a denunciação da lide era obrigatória. Ou você faz a denunciação da lide, ou você está lascado. Não tem outro jeito. Hoje não. Hoje ela é admissível e só pode fazer para o alienante imediato, só uma vez, tá?
E depois, se tiver mais problemas, aí você, o alienante, por exemplo, o alienante te vendeu, mas ele também estava de boa fé. Então, ele que vai entrar com a regressiva com o alienante que vendeu o trem para ele. Ele é que se vira para lá no outro processo, tá? Porque senão, virava aqueles processos com 1.398 apensos que não resolviam nada. É um caso pendurado, no outro caso pendurado, no outro caso, fala assim, não, fui eu, foi o fulano. Não, mas foi o fulano que vendeu para mim, que também foi não sei o quê. E aí nunca resolve. Tá? Então, cada um com o seu problema. É isso que o código, é isso que o legislador está falando para nós. Cada um resolve seu problema com a sua pessoa problemática. Pronto. A gente não vai ficar trazendo o planeta inteiro para o processo, porque senão não vai prestar. Entendeu? Isso aí mudou. E também, né, como é coisa do CPC de 2015, se você for pensar igual o povo que elabora a prova, você entende rapidinho por que isso aparece em prova. A pessoa passa 20 anos fazendo isso. De repente muda tudo na cabeça dela, entendeu? É um trem assim, nossa, não é mais obrigatória a denunciação da LIDE, meu Deus, acabou a denunciação per saldo. Para ela é uma revolução. Para você, que está começando agora, esse sistema novo faz todo sentido. Como que já não era assim? Entendeu? Então a gente tem que estudar esse trem, porque o povo antigo tem fetiche com essas coisas, que fica lembrando de antigamente. Só por isso. Tá? Tá vivendo? Luciana, o que é o domínio do artigo 125? Cadê? Aqui. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante. Tá, domínio, Johnny, tem a ver com possibilidade de gestão, administração. Então, toda vez que o legislador quer se referir à posse e à propriedade, sem ficar escrevendo tudo isso, ele usa só o domínio, porque pode ser um desses direitos, ou é posse ou é propriedade. Mas todos os dois te permitem exercer o domínio, ou seja, a possibilidade de gestão sobre o bem, de administrar o bem, de utilizar o bem. Então, essa você sempre tem. Por isso que ele fala em domínio, tá? Mas significa posse ou propriedade. E as duas te dão algum domínio sobre o bem. Possibilidade de gerir, administrar, utilizar. Tudo bem? Mais perguntas? Eu tenho mais perguntas? Sim, não, talvez? Perguntas da matéria. Perguntas da vida depois. O Igor está entrando e saindo porque estou na rua procurando a transportadora com os meus pedidos. Sim, claro. Cadastra lá no Moambator e resolve essa vida, bem. Eu sei que você tem um coração bom, Igor. Vai dar certo, tá? Bora, meu povo. Ó, seguindo a nossa vida aqui. O direito regressivo, ainda no artigo 225. Então, a gente já falou disso, só para fechar, né? Direito de regresso em ação autônoma, então você começa um novo processo. E o STJ já reconheceu isso daí, dizendo que não tem problema, que a denunciação da lide realmente não é obrigatória mais mesmo, né? Se você não denuncia, a única coisa que você vai fazer é perder o título executivo imediato. Você vai ter que entrar com ação autônoma, que é o que está dizendo aqui o artigo 125, muito claramente. Mas como o povo acostumou fazer não sei quantos anos de denunciação da lei obrigatória, o pessoal deu uma surtada e o STJ teve que falar exatamente a mesma coisa que está aí no Código de Processo Civil. Perceba você, ó, que essa decisão do STJ aqui é de 2016, logo junho de 2016, logo após a entrada em vigor, né? Ficou um ano de vacácio. Então, logo após a entrada em vigor do CPC, veio o entendimento do STJ para não deixar dúvidas em relação a essa interpretação. Tudo bem? Seguindo para nós aqui, a gente tem o caso do artigo 453, que discute as benfeitorias, tá? Então, olha só. Então,
eu tenho aqui alienante, vende para o evicto faz a denunciação da lide, né? Depois que ele perde o carro, esqueci de escrever a palavra carro aqui. Depois que ele perde o carro, ele vende para o evicto, beleza. Só que, nesse tempo em que o evicto ficou com o carro, que ele esteve na posse e na propriedade do bem, ele resolveu incrementar o veículo. Então, aqui, ó, ele gasta R$ 20.000 em benfeitorias úteis e necessárias. Então, o evicto gastou R$ 20.000 nesse carro, ó. E perceba, benfeitorias úteis e necessárias. Ou seja, para melhorar o uso do bem ou impedir deterioração, né? Tinha que fazer. 20.000 toques foram nesse carro aí, tá? Aí vai lá e perde o carro. Ó, senhor, e agora? Quem poderá me defender? Ó, ele continua tendo os direitos lá do 450, aqueles que a gente já falou hoje mais cedo. Mas, quantas benfeitorias, a gente vem aqui no 453, ó. As benfeitorias necessárias ou úteis, não abonadas ao que sofreu a evicção, ou seja, se o evictor não tiver pago para o evicto alguma coisa, quem tem a obrigação de pagar é o alienante. Então, o adquirente aqui gastou 30.000 no carro para comprar, gastou mais 20 para o carro andar. Ele vai, se o evictor não pagou para ele esses 20.000, quem tem que pagar mesmo, é o alienante. Se o adquirente resolve pedir o valor que ele pagou pelo bem, os 30.000, em vez de pedir o valor atual, né? Só se for bom para pedir o valor atual, mas tudo pode acontecer. Ele paga o valor, ele pede o valor que ele pagou pelo bem, 30.000, mais as benfeitorias, a Paola vai morrer em 50 aí, ó, por conta dessa picaretagem dela. Difícil essa conta? E aí, você que já está mexendo lá com o processo, você sabe que na hora de fazer isso tudo e de contar essa história, você vai ter que juntar toda a documentação daquilo que foi gasto, vai fazer uma tabela com tudo que foi gasto e vai colocar a tabela lá. Assim, ó, aqui, ó, ele pagou esse negócio e ele gastou isso, e ele arrumou vidro, e ele trocou banco, e fez mais não sei o que, foi 20.000 nesse carro, para ele ficar utilizável, né? Carro agora é de colecionador, sei lá. Faz toda a tabelinha, põe tudo lá que a pessoa gastou e cobra. Entendeu? É lindo isso. É muito maravilhoso. Direito civil, a coisa linda Jesus fez para nós. Nossa Senhora. Aí, ó. Eu vou seguir aqui. Você não tá falando nada, você tá deixando eu quietinho. Aí, ó. Seguindo, a gente tem o 454, ó, que fala das benfeitorias que foram feitas pelo alienante. Às vezes, nesse caso de cá, quem fez a benfeitoria foi o adquirente, né? O evicto. Mas e se quem fez a benfeitoria foi o alienante? Então, olha só. Se as benfeitorias abonadas ao que sofreu a evicção. Então, por exemplo, teve aqui 5.000 em benfeitorias úteis e necessárias feitas pelo alienante. Mas o evictor vai lá e fala assim, não, teve essas benfeitorias, eu vou pagar as benfeitorias e vou receber o carro, né? O valor delas será levado em conta... perdão, não, esquece isso. Se as benfeitorias ao que sofreu a evicção foram feitas pelo alienante, o valor é levado em conta na restituição devida. Então, o alienante já tinha feito alguma coisa nesse carro antes de vender, o evicto recebeu o valor total do bem, ó, 30.000, antes das benfeitorias, esse carro não valia 30.000, tá? Hoje, depois de usar, a perda e deterioração normal do carro, ele vale 20, mas o que ele pagou aqui, ó, foi 30, e só pagou 30 porque o alienante fez essas benfeitorias aqui antes de entregar para o evicto, enfim. Então, o veículo está melhor. Como ele fez as benfeitorias, o evicto recebeu por elas, aí
o alienante vai pagar com esse desconto de R$ 5.000. Tudo bem? Porque tinha a benfeitoria foi paga e o evicto recebeu. Eu sei que essas contas são o caos, mas na prática fica mais fácil de você entender, justamente porque a gente pega e faz as tabelas e a pessoa conta a história e fala assim, não, mas eu fiz benfeitoria no carro e você pegou e falou que quem trocou quem trocou a bateria do carro foi você. O evictor pagou para você o negócio, então não vou te pagar tudo, tá? É justamente esse o caso aqui das benfeitorias feitas pelo alienante. O evictor acaba pagando alguma coisa e o alienante não vai pagar de novo pelo negócio que ele mesmo fez. Você tá doido, tá? Então, nesse caso aqui, benfeitorias feitas pelo alienante, abonadas ao que sofreu a evicção. Ui, volta, trem. Abonadas ao que sofreu a evicção e o valor delas é levado em conta. Eu ainda escrevi aqui para você, ó, abatido do preço a ser pago ao evicto. Por isso que fica esse monte de seta, tá? Nessa matéria, mas é assim. Tudo bem? Seguindo aqui, calma que tá acabando, juro. Seguindo aqui, a gente tem a hipótese da deterioração e quando dessa deterioração acontece alguma vantagem, tá? Aqui no 452, ó. O adquirente aferiu vantagens das deteriorações e não tiver sido condenado a indenizá-las. O valor das vantagens será deduzido da quantia que lhe houver de dar o alienante. Então, olha só. A Paola vende o carro para a Nazaré. O Tonho chega aqui e fala que o carro é dele, ingressa com a ação. A Nazaré faz a denunciação da lide. Tudo bem. Beleza. Tá aqui os valores que você já conhece, tá? Porque a Nazaré, ela faz essa cara de esperto, tá? Dela. Só que a Nazaré pegou esse carro e pensou assim, gente, para eu pôr esse trem funcionar, eu vou ter que gastar mais 20 mil. Nem sei por que eu comprei isso. Eu vou vender esse carro em vários pedaços no Mercado Livre. Aí ela vende as peças do carro, tira algumas peças, tá? E vende essas peças no Mercado Livre e faz R$ 5.000 com esse carro, tá? Nesse dia aqui, ela vendeu isso aqui, ela já ganhou um dinheiro, ó, obteve vantagens das deteriorações, tá vendo? E não foi condenada a indenizá-las. Então, a Nazaré não teve que devolver essas peças para o Tonho da Lua de jeito nenhum. Então, o que vai acontecer? Ela vai pedir o direito dela lá no 450, vendo? Ó, ela vai pedir o que ela quiser, provavelmente ela vai pedir os R$ 30.000, e do que ela pedir, lá no final da história, a alienante vai pegar e falar assim, não, mas eu não vou pagar tudo não, porque ela tirou aqui, ó, tirou aqui R$ 5.000, então eu vou pagar o valor descontados esses 5.000 do benefício que ela feriu, da vantagem que ela feriu e que não foi deduzida, né? Não foi paga, não foi entregue ao evictor, entendeu? Então essa é a conta que a gente vai fazer. Na vida, da prática mesmo, quando você perceber que quando a pessoa te conta esse tipo de história, é uma história tão enrolada, porque ela e às vezes envolve família, é família que dá problema, porque é família que você não faz contrato, é com família que você faz as coisas na confiança, você não, né? Porque você não vai fazer isso mais. Mas o seu cliente, ele vai aparecer lá sem um papel, só com mensagem de WhatsApp falando assim, não, porque aí, como é meu parente, né? Aí eu não fiz contrato. E agora deu isso. E eu peguei o carro e, gente, é o que mais acontece, tá? Então, quando isso acontecer, melhor coisa que existe é sentar com o cliente e desenhar, tá? Esse desenho que eu faço aqui para você é o desenho, lógico, eu não desenho com Ruth e Raquel, né? Não desenho com Nazaré e Carminha e essas pessoas. Exatamente. É com a família que faz contrato.
Pelo amor de Deus. Aí, ó, você senta com o cliente, você senta com a pessoa, se você for o magistrado, você senta lá e faz o desenho, que é para você entender, porque até isso aqui ficar claro na sua cabeça, você saber quem vendeu, quem comprou, quem perdeu, quem fez o quê, demora. Olha o tanto de seta nisso aqui, tá? Pra gente encerrar, nós temos aqui a possibilidade de... Você tá ouvindo o ser cortador de grama? Tá te atrapalhando? Eu acho que eu consigo fechar a janela ali. Deixa eu voltar aqui no 453. Cadê ele? De cá. Aqui. Johnny está me perguntando aqui. Luciana, no caso do artigo 453, o alienante deve entrar com ação regressiva no 453. As benfeitorias necessárias ou úteis, tal. Não. Deixa eu ver aqui. O alienante serão pagas pelo alienante. Por quê, Johnny? Como assim? Porque ele vai entrar com ação regressiva. Vai, me ajuda. É porque o evictor vai sair com um enriquecimento aí nessa questão, né? O evicto fez benfeitoria, aí ele devolve ali pro evictor com a benfeitoria. E o evicto não foi restituído, né? O evicto não foi abonado, né? Não foi restituído. Então o evictor, ele tá com um enriquecimento ilícito, na minha opinião. O evictor, ele só pegou um bem que já era dele. O evictor pegou um bem que já era dele. Se ele abonou aqui o bem, tá? Pro evicto. O seu caso deixa eu ver se eu entendi. Não desliga o microfone, não. Aguenta aí. Deixa eu ver se eu entendi. O evictor foi lá e pagou os 20 mil pro evicto. É isso? Isso. E aí, quem fez as benfeitorias úteis e necessárias foi o evicto. O evicto. Beleza. Só e aí... nesse caso, o evicto vai receber de novo? Não, mas aí ele é não abonada, né? Assim, pelo menos foi o que eu entendi. Exatamente. Por isso que eu tô te perguntando, o evicto recebe de novo? Não, né? O evictor recebeu o carro que já era dele, no estado em que se encontrava. Certo? Certo. Então, o que você quer? Você quer que o alienante entre com a regressiva em face de quem? Peraí. Deixa eu voltar aqui na sua pergunta. O alienante entra com a regressiva em face de quem? Deixa eu elaborar de novo. Até agora eu fiquei confuso, mas vamos lá, vou elaborar de novo. Né, lá no 453 fala: as benfeitorias necessárias ou úteis não abonadas ao que sofreu evicção, né, o evicto, serão pagas pelo alienante. Quem fez a benfeitoria foi o evicto, não é isso? Não, nesse caso aqui foi o adquirente. Isso, foi o evicto. Foi o evicto, certo. Isso, ele gastou. Isso, ele fez benfeitoria, e aí ele entrega, vamos supor, ele colocou assim, uma benfeitoria necessária, ou útil lá no sonzão, vamos supor que fosse necessária e tal. E passou por útil. É verdade. Passou ali pro evictor. E o evictor, ele não abonou, né? Ele não pagou por essa benfeitoria. Quem vai pagar pela benfeitoria é o alienante. Isso. E aí, mas quem ficou com a vantagem foi o evictor. Então o alienante não deveria pegar uma restituição do evictor, não poderia entrar com regresso para receber, se tinha que pagar para o evicto. O evictor saiu, aparentemente, pelo menos para mim, com alguma vantagem nesse negócio. Depende. Porque olha só, o que o evictor fez para o alienante?
Vamos pensar. Esse alienante está com esse carro por quê? Se o carro era do evictor. Suponha, se o carro foi furtado. Tá? Certo. O carro do alienante foi furtado. E aí, o carro do evictor foi furtado. E aí, o alienante foi lá e comprou esse carro numa situação muito estranha. Sei lá, às vezes até o alienante é um receptador. Tá? Certo. Ele pode reclamar de pagar as benfeitorias para o evicto, nesse caso? Não. Não. Mas suponha que ele comprou o carro de boa fé. De uma terceira pessoa que não está aqui nesse momento, né? Sei lá, comprou de alguém aí, vou pôr aqui uma pessoinha, tá? Ele comprou o carro dessa pessoa. Ele pode entrar com a regressiva para receber as benfeitorias que ele pagou e esse valor que ele teve que entregar aqui para o evicto? Pode. Só porque essa regressiva vai ser aqui, ó. Essa regressiva é do alienante com o do alienante de boa fé com essa pessoa aqui que vendeu para ele. Porque o evictor, o que ele tem a ver com esse problema aqui do alienante com essa outra pessoa? Nada. O alienante pode ser um coitado? Pode, mas aí ele tem que resolver o problema dele com a pessoa que causou o problema para ele. Entendi. Porque o evictor não tem culpa do carro dele ter sido furtado. Entendeu? Entendi. Aí é aquele negócio, quem paga mal, paga duas vezes. Você comprou esse carro de quem? Como? De que jeito? Uhum. Por isso que eu falo que é com parente que a gente tem que fazer contrato. Porque o de boa fé, quando ele cai numa latada dessa, geralmente isso aqui é uma praga de um parente. Entendeu? É um primo. que é o tal do ser problemático. Mais fácil? Deixa eu até tirar essas bagunças aqui. Nossa Senhora. Aguentei, porque senão eu não vou lembrar nunca de tirar isso aqui daqui, algum dia. Tá? Aparece. É só acabar a aula que acaba a cortação de grama, viu? É mágico. Só pra gente encerrar aqui, ó. Existe possibilidade de aumento, redução e exclusão dessas garantias aqui no 448 e 449. O que você tem que saber? Que a cláusula de exclusão, aumento, reforço da garantia pela evicção, ela tem que ser expressa, ou seja, tem que ter um contrato escrito, né? Tem que ter alguma coisa assim palpável, possa ser apurada. E se ela for para excluir a garantia, a gente chama essa cláusula de non prestenda evictione, tá? É o nome, você tem que saber só que existe esse nome. E aí, essa cláusula serve para excluir, reforçar, diminuir, ou seja, né, qualquer coisa que você quiser, a responsabilidade pela evicção. Então, caso haja evicção, você vai me pagar 2 vezes o valor, por exemplo, né? Então, é possível dispor em contrato sobre modificação da garantia contra evicção, para aumentar, para diminuir ou até para extinguir. Só que, mesmo que você extinga, que você exclua a garantia, você acabe com ela. Se acontecer a evicção, mesmo assim, o evicto pode receber o preço pelo que ele pagou, né, pela coisa que ele perdeu. Se nesse caso, por exemplo, ele foi lá e extinguiu a evicção, falou: não, a gente é parente, eu confio em você. Vou excluir a cláusula de garantia pela evicção. Mas ele não sabia do risco, ele não foi informado, ele não tinha como saber, tá? Ele não foi lá, olhou o documento e falou assim: esse documento tá muito estranho. Ele não tinha como saber do risco da evicção, não assumiu o risco, não foi informado. Então, mesmo assim, como ele é pessoa de boa fé, ela é pessoa de boa fé, então a garantia contra a evicção se mantém, tá? Mesmo se tiver escrito. Lógico que isso
vai dar o maior problema no caso concreto. O povo vai ficar discutindo se sabia, se não sabia, se sabia, se não sabia, se tinha como saber, por que que excluiu. Mas é um assunto para cada processo, o que é que cada um vai fazer para provar o que resolveu lá dentro do caso. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo? É muito legal essa matéria, eu adoro. É uma das minhas matérias favoritas dentro de contratos. Fora vício redibitório, que é muito bom também. Dúvidas, perguntas, questionamentos, indagações. Se você tem, fique aqui. Se você não tem, por hoje é só, pessoal. Deixa eu pôr o slide do tchau. Peraí. Antes de ir embora. Se você não tem dúvidas, esse beijo é para você, com o meu tchau para você, tá? Vai dar tudo certo. E se você tem dúvidas, problemas, indagações, fique aqui, que aí a gente ajuda.